Imagine mergulhar na história de um homem que marcou seu nome com letras de ouro nos anais do tempo. Henrique de Bolingbroke, o futuro Henrique IV da Inglaterra, uma figura tão cativante quanto enigmática. Nasceu em 15 de abril de 1367, em um recanto pacato da Inglaterra, mas seu destino seria tudo menos comum. E hoje temos o privilégio de convidá-lo a conhecer o majestoso castelo de Bolingbroke em Lincolnshire, um lugar onde cada pedra conta uma história que você não vai querer perder. Seu pai, João de Gaunt, Duque de Lancaster, era um homem de estirpe nobre e visão aguçada. Nasceu em 6 de março de 1340 na deslumbrante cidade de Gien, berço de grandes eventos que moldaram a Europa. Terceiro filho do ilustre Eduardo III e de sua consorte, Felipa de Hainaut, um casal cujo legado ecoa até hoje, João herdou não apenas um nome de peso, mas também a responsabilidade de perpetuar uma dinastia. Sua mãe, Branca de Lancaster, era uma mulher de rara elegância e força, filha de Henrique de Grosmont-Grosmont-Gros, o primeiro duque de Lancaster, e de sua amada Isabel de Beaumont. Veio ao mundo em março de 1345, em Beaumont, e seu casamento com João, celebrado em 19 de maio de 1359 na serena abadia de Reading, em Berkshire, uniu não apenas dois corações, mas duas linhagens poderosas. Ele, um adolescente de 14 anos, ela, uma jovem de 19, cheia de promessas. Infelizmente a vida nem sempre é justa. Dos 7 filhos que tiveram, apenas 3 sobreviveram à infância. Felipa, nascida em 1360, Isabel, em 1364, e o nosso protagonista, Henrique, em 1367. João de Gaunt cresceu à sombra de um irmão que ofuscava todos ao seu redor, Eduardo de Woodstock, o famoso príncipe negro, herdeiro do trono inglês e um guerreiro lendário. Enquanto Eduardo brilhava nos campos de batalha, João servia com lealdade, embora seus esforços nem sempre colhessem os louros merecidos. O destino, no entanto, tinha outros planos. Uma doença misteriosa e devastadora abateu-se sobre Eduardo, consumindo-o por 8 longos anos até ceifar sua vida em 1376, às vésperas de assumir o trono. Com sua morte, a coroa passou para seu filho, Ricardo II, então com apenas 10 anos. João, tio do jovem rei, tornou-se uma figura central na corte, assumindo o papel de conselheiro e protetor. Mas a relação entre tio e sobrinho não seria das mais tranquilas. À medida que Ricardo amadurecia, seu comportamento tornou-se imprevisível, quase errático, testando a paciência e a habilidade política de João. Mesmo assim, o Duque de Lancaster conseguiu não apenas preservar sua própria posição, como também garantir um futuro para seu filho, Henrique, em meio a um dos períodos mais turbulentos da história inglesa. Foi nesse cenário conturbado que Henrique de Bolingbroke veio ao mundo, uma época de transição, onde a Idade Média dava seus últimos suspiros e um novo tempo começava a despontar. A Inglaterra do século XIV era um caldeirão de mudanças, guerras, pestes, fomes e uma crise de identidade que abalava até mesmo as estruturas mais sólidas. A Guerra dos 100 Anos, que já durava décadas, esgotava os recursos do reino e alimentava tensões com a França. Enquanto isso, nas fronteiras, Gales e Escócia reclamavam sua independência com voz cada vez mais alta, desafiando a autoridade inglesa. E como se não bastasse, a Igreja Católica, outrora unificada, agora estava dividida. O grande cisma do Ocidente havia criado 2 papas, um em Roma, outro em Avignon, fraturando a fé que por séculos sustentara a Europa. Em meio a esse caos, surgiram questionamentos profundos. Movimentos como os Lollards, liderados por João Wycliffe, ousavam desafiar os dogmas da Igreja, denunciando a corrupção do clero e exigindo reformas. Suas 12 conclusões eram um grito por transparência e justiça, ecoando o desejo de um povo cansado de abusos. A Inglaterra, assim como o continente, vivia um momento de ruptura, onde a velha ordem se desmoronava e novas ideias começavam a florescer. A Magna Carta, outrora um símbolo de resistência contra o arbítrio real, voltava a inspirar discussões sobre direitos e governança. O parlamento, ainda em seus primeiros passos, ganhava força, sinalizando que os tempos de reis absolutos estavam com os dias contados. Era um mundo em transformação, onde a sobrevivência dependia de coragem e adaptabilidade. Henrique de Bolingbroke cresceu nesse ambiente, forjado pelas adversidades de uma era que não perdoava os fracos. E é justamente essa história de resiliência, ambição e legado que o aguarda nas paredes do castelo de Bolingbroke. Venha descobrir como um homem, em meio ao turbilhão da história, soube escrever seu próprio destino e mudar o curso de uma nação.
Mas a história não é feita apenas de coroas e promessas, é forjada no fogo das crises, nas decisões que mudam o rumo de um reino. E 1376 foi o ano em que o destino de Inglaterra balançou. O Leão Negro, Edward de Woodstock, o temido príncipe de Gales, estava à beira da morte. Seu fim não era apenas a perda de um guerreiro lendário, mas o início de uma tempestade política. Quem herdaria o trono? O jovem Richard, filho do príncipe, era apenas uma criança. E quando um reino é governado por menores, os abutres circulam. Alguns sussurravam que a linhagem deveria passar pela filha de Lionel de Antuérpia, Felipa, casada com os Mortimer, uma família ambiciosa. Outros, como o próprio João de Gante, irmão do príncipe negro, juravam lealdade ao sobrinho, mas com o olho no poder que escorria entre seus dedos. Foi então que o parlamento interveio. Não por bondade, mas por cálculo. Coroaram Richard II, mas com uma condição: João de Gante, o homem que já movia os fios do reino nas sombras, seria o verdadeiro poder por trás do trono. Um jogo perigoso. Uma criança no trono, um tio com ambições desmedidas, e uma nobreza dividida entre lealdades e traições. E no meio desse tabuleiro, um menino chamado Henrique. Ele não era apenas mais um herdeiro Lancaster. Era a peça que ninguém viu chegando. Enquanto Richard II crescia cercado por cortesãos, protegido como um tesouro frágil, Henrique de Bolingbroke aprendia lições muito diferentes. Sob a tutela de Henry Barton, um mestre em armas, seu corpo se endurecia para a guerra. Com o padre Ovril, sua mente se afiava nas letras e na fé. Trilingue antes dos 10 anos, devorava livros em latim, francês e inglês, enquanto a música acalmava sua alma inquieta. Mas não era só conhecimento que o moldava, era a observação. Ele via como o poder corrompia, como as alianças se quebravam, como um rei fraco podia ser manipulado. E então veio o golpe que abalaria tudo, a morte do príncipe negro. Abril de 1377. 12 jovens, entre eles Henrique e o pequeno Richard, são investidos como cavaleiros da Ordem da Jarreteira, uma honra criada por Eduardo III para unir a nobreza sob um juramento de lealdade. Mas atrás da pompa e das promessas, algo apodrecia. Richard, agora rei, era uma marionete. João de Gante, seu tio, governava com mão de ferro enquanto a nobreza murmurava. E Henrique? Ele observava, aprendia, esperava. Porque um homem que cresce entre espadas e intrigas não se contenta em ser espectador. Ele sabe que cedo ou tarde o reino chamará por um líder. E quando esse momento chegar, Henrique de Bolingbroke estará pronto, não para servir, mas para comandar. Mas não era apenas nas listas de torneios que Henrique brilhava. Enquanto Richard, com seu manto de rei, observava do trono, o jovem Bolingbroke roubava a cena, não por acaso, mas por mérito. Aos 14 anos, já portava a armadura como se nascesse com ela, e a lança em suas mãos não era mero adorno, era uma extensão de sua vontade. Os cavaleiros mais velhos murmuravam entre si, impressionados não só com sua habilidade, mas com algo mais raro. Um fogo que não se apagava, uma ambição que não se contentava com migalhas de glória. E Richard notou. Não era inveja ainda, era desconforto. O primo, tão próximo em sangue, tão distante em temperamento. Enquanto o rei se perdia em conselhos de cortesãos que sussurravam promessas vazias, Henrique agia, não com a arrogância da juventude, mas com a precisão de quem já calculava cada movimento. Quando a rainha Ana da Boêmia foi coroada em janeiro de 1382, e o torneio em Simifielde se transformou em um espetáculo de poder, foi Bolingbroke quem se destacou. Não por acaso o povo gritava seu nome. Não por acaso os nobres o observavam com novos olhos. E Richard, do alto de seu trono, sentiu o primeiro arrepio de uma verdade inconveniente. O primo não era mais o menino que brincava de cavaleiro. Era um homem. E homens como ele não nasciam para ficar à sombra. Enquanto a corte se embriagava com vinho e elogios, Henrique já olhava além das festas. A Inglaterra não era um tabuleiro de xadrez onde as peças se moviam por capricho, era uma terra ferida, esmagada sob impostos, traída por lordes que enriqueciam enquanto o povo morria de fome. A revolta dos camponeses de 81 havia deixado cicatrizes, e embora Richard tivesse acalmado as massas com palavras doces, as causas da revolta apodreciam, intocadas. João de Gante, sempre o estratégico, via no sobrinho um instrumento. Os lordes, um incômodo. Mas Henrique? Ele via uma oportunidade. Porque um reino dividido contra si mesmo não pode ficar de pé. E quando as rachaduras se tornam abismos, só os audazes sobrevivem. E Henrique de Bolingbroke não tinha intenção de ser mais um nome esquecido nos livros de história. Tinha sangue de Plantageneta nas veias e sangue, como ele bem sabia, era tanto uma maldição quanto uma coroa.
Mas Henrique não aprenderá apenas com os livros ou com os conselhos melosos de Sir Simon Burley. Ele aprenderá nas ruas, onde o cheiro de fumaça e revolta ainda pairava no ar depois da Peasants Revolt. Aprenderá que um rei pode ser generoso até o dia em que sua bondade se transforma em fraqueza. E Ricardo II, com seu sorriso fácil e seu coração aberto demais, estava prestes a descobrir isso da pior maneira. O jovem monarca sonhava em ser como Eduardo II, um rei amado, cercado de lealdade inquebrantável, não um velho guerreiro como seu avô, Eduardo III. Mas havia um detalhe que Ricardo esquecia. Eduardo II terminara deposto, humilhado com um ferro em brasa cravado onde nenhum homem deveria sentir dor. E os favoritos? Os Despensers? Seu fim fora ainda mais cruel. A história não perdoa os que confundem afeto com poder. Ricardo começou como muitos reis, distribuindo terras como se fossem doces em um banquete, enchendo os bolsos de seus amigos. Os lords apelantes já os chamavam assim, com um sorriso que não chegava aos olhos. Edmond Mortimer, o conde de Marte, herdeiro de Lionel de Clarence, viu suas propriedades sendo diluídas entre cortesãos de sorrisos olhosos. Os ministros, aqueles que ainda ousavam questionar, eram afastados com um aceno de mão, como se suas objeções fossem moscas no verão. É apenas uma reorganização, diziam os decretos reais, pelo bem do reino. Mas Henrique via. E o que ele via era um padrão antigo, um rei que se cercava de eco, não de conselho. Um homem que preferia ouvi-los dizer sim, majestade, a enfrentar a verdade nua, que a Inglaterra estava sangrando, que os escoceses uivavam além da fronteira, que a França era uma ferida aberta e que os lords, aqueles que ainda tinham orgulho, estavam sendo esmagados sob o peso de uma corte que cheirava a traição. E então veio o parlamento de 1383, uma sala cheia de homens que ainda acreditavam que um rei deveria governar com seu povo, não sobre ele. 13 queixas. 13 facadas no orgulho de Ricardo. Vossos conselheiros são veneno, majestade. Vossa generosidade está nos afogando. A lei não é um manto que se veste e tira conforme a vontade. Ricardo riu. Ou pelo menos tentou. Afinal, ele era flexível, um dançarino, um mestre em contornar obstáculos. Eles não entendem, murmurava para seus favoritos, enquanto assinava decretos que revogavam o que acabará de prometer. O reino é meu. A lei sou eu. E assim, com um sorriso e uma canetada, desfez as concessões, redistribuiu as terras, ignorou os gritos. Até que os gritos se tornaram ações. João de Gante, sempre o pragmático, tentava segurar as pontas. Ricardo, meu sobrinho, a paciência dos homens tem limites. Mas o Duque de Lancaster já estava cansado de ser o escudo entre a loucura do rei e a fúria dos lords. Seu filho, Henrique, observava tudo com olhos queimando de ambição contida. Eles vão quebrar, pensava. E quando quebrarem, quem estará lá para recolher os cacos? A resposta, é claro, já estava escrita no sangue. Em 1386, João de Gante partiu para a Espanha, levando consigo o último fio de moderação que ainda restava na corte. Cuide de si, meu filho, disse a Henrique, antes de embarcar. E cuide da Inglaterra. Não precisava dizer mais. Ambos sabiam que a tempestade estava prestes a arrebentar. Ricardo, entretanto, estava ocupado demitindo mais um conselheiro, confiscando mais uma propriedade, ignorando mais um aviso. Até que no verão daquele ano, a notícia chegou como um golpe de machado. Os lords apelantes, aqueles mesmos que ele chamara de traidores, de ingratos, haviam se unido. E desta vez não eram apenas palavras. Eles vinham com espadas. Enquanto Ricardo se afundava em seus delírios de poder absoluto, a história tecia seus fios com ironia cruel. Ele escolhera seus favoritos no início, homens como Robert de Vere, o Ara de Oxford, cuja lealdade era tão frágil quanto o vidro, e agora colhia o que semeara. Os lords apelantes não eram mais sombras no salão do trono, eram uma tempestade com nome, rosto e lâminas afiadas. E quando o primeiro filho de Henrique nasceu em 16 de setembro de 1386, um presságio pairou sobre Westminster. A Inglaterra não precisava de um rei que governasse por capricho, mas de um que governasse por dever. Os franceses, sempre ávidos por explorar fraquezas, sussurravam sobre uma invasão. Ricardo, porém, estava ocupado demais demitindo a realidade. Em outubro, anunciou ao parlamento que não lideraria um exército à França, como se a guerra fosse um jantar que pudesse simplesmente declinar. Pediu impostos como se fossem esmolas, ignorou conselhos como se fossem murmúrios de criados. Os lords, por sua vez, responderam com uma cortesia gelada: não podemos ajudar. Não era uma recusa. Era um aviso. E então o Duque de Gloucester, aquele mesmo que Ricardo chamara de traidor em tom de brincadeira, como se a traição fosse um jogo de crianças, tomou a frente.
Os apelantes não eram mais uma facção desorganizada, eram uma máquina de guerra política. Thomas Arundel, o bispo de Ely, uniu sua voz à deles, e as palavras que ecoaram por Westminster não eram pedidos, mas sentenças, deposição. A palavra pairou no ar como uma lâmina sobre a garganta do rei. Ricardo, é claro, riu. Recusou-se a participar do próprio julgamento, como se a história pudesse ser reescrita por sua vontade. Prefiro consultar meu primo na França, disse, como se a França não estivesse à espera de um rei fraco para devorar. Mas o parlamento não brincava. Revisitaram os documentos da deposição de Eduardo II, não como uma lição de história, mas como um manual. Ricardo não serve. A frase foi sussurrada, depois gritada, até tornar-se um coro. E quando o rei, em sua arrogância, lembrou que o herdeiro legítimo, seu primo, o jovem Roger Mortimer, estava em Espanha, longe de qualquer trono, os lordes sorriram. Então teremos um rei criança, disseram. Melhor uma criança do que um tirano. Ricardo finalmente sentiu o chão tremer. Em agosto de 1387, ordenou que juízes investigassem os limites do poder real, como se a lei pudesse ser torcida a seu favor. Os que se recusaram foram ameaçados. Os que cederam selaram sua própria desonra. O rei, em sua desesperada dança com a legalidade, revogou até as leis de Eduardo I, como se o passado pudesse ser apagado com um decreto. Mas a terceira lei de traição de 1352 ainda estava lá, intocada, esperando por ele. Quando os apelantes marcharam sobre Westminster em novembro, não eram mais suplicantes. Eram 300 soldados de aço e propósito. Ricardo, sentado em seu trono elevado, olhou para aquelas faces e soube, não eram seus súditos que o enfrentavam. Era a Inglaterra. Os 5 conselheiros mais próximos do rei, aqueles que o haviam afundado em dívidas e vergonha, foram arrastados para julgamento. O processo não seria em semanas nem em meses. Seria em dias. 3 de fevereiro de 1388 anunciaram. Henrique de Bolingbroke, o futuro Henrique IV, não apenas aprovou. Ele exigiu. E quando Ricardo pela primeira vez em anos hesitou, como um homem que finalmente vê o abismo à sua frente, foi tarde demais. Seus apoiadores desertaram como ratos de um navio afundando. Os lordes, em sua sabedoria cruel, decidiram poupar o rei. Não por misericórdia, mas por estratégia. Um Ricardo enfraquecido era mais útil do que um Ricardo morto. Manteremos sua coroa, disseram, mas você governará sob nossa supervisão. Uma comissão de 14 homens seria sua nova sombra. Um conselho de traidores na visão do rei. Um conselho de salvadores na visão do reino. E então veio Robert de Vere, o Ara de Oxford, o último dos favoritos leais, ou o primeiro dos tolos. Reuniu um exército como se fosse possível vencer uma guerra contra a maré da história. Henrique foi enviado para esmagá-lo. E esmagou. Ricardo pela primeira vez entendeu o que era estar sozinho. Não havia mais conselheiros para culpar, nem leis para distorcer, nem primos distantes para invocar. Apenas a verdade nua, ele havia falhado. E a Inglaterra não perdoava fracassos. Mas a história não se escreve apenas com derrotas, ela também se forja com astúcia, com um sopro de sorte e com a teimosia daqueles que se recusam a aceitar o fim antes da última jogada. E foi assim que, contra todas as expectativas, as forças de Vere conseguiram o que parecia impossível, canalizar a fúria do destino para um último suspiro de resistência. Oxford, com suas torres cinzentas e seus rios traiçoeiros, tornou-se o palco derradeiro. Henrique e seus homens avançaram, mas a cidade não caiu sem um ar de melancolia, como se até os vencedores soubessem que estavam enterrando não apenas um rebelde, mas uma era. E então, no dia 19 de dezembro, sob o céu pesado de Hadcote Bridge, a verdade se impôs: de Vere havia perdido. Não apenas a batalha, não apenas a coroa que nunca foi sua, mas ela a Inglaterra que sonhara servir, a lealdade que jurara proteger. A derrocada não foi apenas militar, foi íntima. Uma traição do próprio sangue, do próprio rei, da própria história. Ele fugiu. Não como um covarde, mas como um homem que ainda acreditava ingenuamente que havia um lugar no mundo para sonhadores como ele. A Europa o recebeu com a indiferença reservada aos perdedores, enquanto seus homens, aqueles que permaneceram, dobraram os joelhos diante de Henrique. E Henrique, em um gesto que era tanto cálculo quanto clemência, aceitou suas rendições. Uma semana depois, porém, a mascarada terminou. Londres não esperava por cerimônias, exigia sangue. O parlamento, essa fera de muitas cabeças, reuniu-se em setembro com um apetite voraz. Os lordes apelantes, aqueles que outrora haviam desafiado Ricardo em nome da lei, agora se viam diante do próprio espelho. A justiça que invocaram voltava-se contra eles. Um a um, foram chamados a prestar contas.
e um a um foram condenados. Traição. A palavra ecoava como um sino fúnebre. As sentenças caíram como machados, execuções, confisco de terras, o apagamento de linhagens. Até a morte tinha pressa naquele inverno. Ricardo assistiu a tudo de sua torre em Nottingham, onde o ar cheirava a cinzas e a vitória podre. Negociou? Talvez. Mas as negociações eram agora um jogo de sombras. A deposição, aquela palavra queimava como ácido, pairava no ar, mas ninguém ousava pronunciá-la. Até que o passado, esse juiz implacável, lembrou a todos de um detalhe inconveniente: a linha de sucessão, o sangue de Eduardo III, as leis que o próprio Ricardo havia torcido até partirem. O parlamento, ávido por ordem, agarrou-se àquilo como um náufrago a um destroço. A herança pela linha masculina, aquele princípio que Ricardo tanto desprezara, agora era a tábua de salvação de um reino à deriva. E então veio o golpe final. Maio de 1389. O Conselho Real reuniu-se, e o que era murmúrio tornou-se decreto. Os lordes apelantes, aqueles que um dia haviam sido a voz da razão, foram esvaziados de poder, seus cargos revogados, suas influências extintas. Até o Duque de Gloucester, aquele que outrora empunhara a espada da justiça, viu-se reduzido a uma peça decorativa no tabuleiro de Ricardo. O rei, agora, sorria, não com alegria, mas com a satisfação fria de quem finalmente entenderá as regras do jogo. Não bastava reinar, era preciso destruir. Henrique de Lancaster, o jovem leão que aprenderá a caçar com o pai, observava tudo em silêncio. Havia voltado da Lituânia não como um cruzado, mas como um homem marcado pelo fogo. Vilnius, as batalhas no Báltico, os banquetes em Königsberg, tudo isso fora um prelúdio. Agora a Inglaterra chamava, e desta vez não seria como súdito. Parlamento, novembro de 1391. O ar estava carregado, mas não com a tensão de antes. Era algo pior, a calma antes da tempestade. Ricardo, sempre o ator, fingia normalidade. Mas todos sabiam. As facções se rearranjavam como peões em um novo tabuleiro. Os Mortimer, aqueles herdeiros inconvenientes, ganhavam voz. E Ricardo? Ricardo ainda não tinha um filho. Ainda não tinha um herdeiro. Ainda não tinha nada além do trono que a cada dia pesava mais em suas mãos. A Inglaterra esperava. E Henrique, com os olhos fixos no horizonte, também. O poder de Henrique não crescia por acaso, era uma teia urdida com paciência de aranha, fio por fio, enquanto a divisão entre os lords apelãs se alargava como uma ferida aberta. Eles que outrora se uniram para conter a tirania de Ricardo, agora se olhavam com desconfiança, como lobos dividindo a carcaça antes que o último suspiro se apague. Os Mortimer, ambiciosos e impacientes, sussurravam nos corredores do poder. Os Roland, leais ao rei, afiavam suas facas nas sombras. E Ricardo? Ricardo observava tudo com um sorriso que não chegava aos olhos, um homem que aprendeu tarde demais que coroas não se mantêm apenas com espadas, mas com alianças que se rompem tão facilmente quanto se forjam. Enquanto isso, Henrique tecia sua própria rede. Não com ameaças, não com exércitos, ainda não, mas com cartas seladas com o brasão de Lancaster, com promessas murmuradas em portos distantes, com a paciência de quem sabe que o tempo é o melhor aliado dos ambiciosos. Os comerciantes de Londres estão inquietos, diziam os mensageiros, como se fosse um detalhe menor, uma nuvem no horizonte de um dia claro. A França negocia como sempre. Mas Henrique sabia, cada tratado assinado, cada disputa por herança, cada murmúrio de descontentamento era uma rachadura no muro de Ricardo. E ele, o paciente, o estratégico, estava lá para empurrar. Então veio o chamado do Oriente. Não uma fuga, nunca uma fuga. Uma peregrinação, palavra que soava a devoção, mas cheirava a cálculo. Jerusalém, a cidade que nem mesmo Ricardo Coração de Leão, o rei cruzado, havia pisado. Henrique iria. E não como um mero devoto, mas como um homem que carregava no sangue o peso dos Lancaster, os contatos do avô João de Gante, as alianças que transcendiam mares. Partirei em junho de 1392, anunciou, e a corte inteira soube. Não era uma jornada espiritual. Era uma mensagem. Danzig, Vilnius, as terras geladas da Lituânia, cada parada era um tabuleiro novo, cada reencontrado, Venceslau da Boêmia, Sigismundo da Hungria, um peão ou um aliado em potencial. Veja nossas catedrais, diziam os anfitriões, orgulhosos, enquanto Henrique calculava rotas comerciais, promessas de apoio, os fios invisíveis que um dia poderiam estrangular Ricardo sem que uma única gota de sangue Lancaster fosse derramada. E quando finalmente chegou a Jerusalém, não foi como um peregrino qualquer, foi como um homem que sabia que ao beijar as pedras sagradas também selava seu destino.
Poucos reis ingleses ousaram, sussurravam os cronistas. E era verdade. Mas Henrique não era um rei. Ainda não. Quando voltou em março de 1393, a Inglaterra que encontrou era um barril de pólvora com o pavio aceso. Ricardo, cada vez mais paranoico, distribuía títulos como esmolas. Edmund, duque de Rutland, um presente envenenado para os Mortimer. Os lords Appellant, outrora intocáveis, agora eram caçados como servos em uma floresta sem saída. E Henrique? Henrique sorria, jogava o jogo, jurava lealdade com uma mão enquanto a outra apertava, em segredo, a de Thomas Mowbray, conde de Norfolk. Precisamos nos proteger, murmurava este, e Henrique concordava, porque a proteção, às vezes, é apenas outro nome para a traição. Até que veio o Parlamento de janeiro de 1394. Um espetáculo montado por Ricardo, onde os Lancaster foram humilhados em público, onde John de Gaunt, o Grande Leão, o pai de Henrique, foi reduzido a um fantoche. Defensor dos direitos ingleses em Gascogne, bradou o rei, como se fosse uma mercê e não uma armadilha. E Henrique ali, entre os risos e os olhares de desdém, entendeu. Ricardo não apenas queria quebrá-los. Queria que quebrassem uns aos outros. Mas Henrique não era seu pai. Não era um homem de explosões, de gestos grandiosos. Era um jogador de xadrez em um tabuleiro de sangue. E quando, em 1396, Ricardo casou-se com Isabel de Valois, uma criança de 7 anos, filha do rei da França, um casamento que era mais um tratado do que um amor, Henrique viu a jogada final se aproximando. O rei, embriagado por sua própria impunidade, começou a desmontar os lords Appellant um a um. Gloucester, o tio traidor, foi o primeiro a cair. Morto na prisão, disseram. De causas naturais, mentiram. E então, em fevereiro de 1397, veio o golpe. Os counter-appellants, aqueles que, como hienas, se voltaram contra seus antigos aliados, eram agora os favoritos de Ricardo. Henrique foi chamado a prestar contas. Condene seus antigos companheiros, ordenou o rei, ou seja, condenado com eles. Não era uma escolha. Era um teste. E Henrique, com os olhos frios como o inverno lancasteriano, escolheu sobreviver. Mas sobrevivência para homens como ele nunca é suficiente. Ricardo, em sua arrogância, não viu a armadilha que ele mesmo havia armado. Ao forçar Henrique a trair seus aliados, o rei não o quebrara, o tornará perigoso, porque um homem sem lealdades a perder é um homem livre para agir. E quando Mowbray, o antigo confidente, foi acusado de traição por Ricardo, quando as palavras "você é o próximo" pairaram no ar como uma sentença, Henrique soube. A hora não era mais de esperar, era de agir. Ricardo acreditava dominar o jogo das sombras. Quando a notícia se espalhou de que Henrique, duque de Lancaster, parecia abalado pela morte suspeita de Gloucester, o rei sorriu. O medo ainda o consumia, mas não o paralisaria. Em setembro de 1397, no parlamento, ele agiu. Anunciou um perdão real, ou melhor, uma armadilha disfarçada de clemência. 50 nomes na lista de traidores, mas não para executá-los. Não, era pior, para que todos soubessem que estavam marcados. Que a qualquer momento a lâmina poderia cair. Ele queria o máximo de terror, a paralisia que antecede o golpe final. Se agisse rápido, purgaria o reino daqueles que ousavam desafiá-lo. Mas o medo, como um veneno, tem efeito colateral. Desperta a fúria nos que nada têm a perder. As represálias começaram. Confisco de terras. Exílio. O Parlamento da Vingança, como ficaria conhecido, foi uma faca de 2 gumes. Enquanto Ricardo celebrava sua vitória, plantava as sementes de sua própria ruína. Henrique, humilhado, observava. E então, um golpe inesperado. Norfolk, seu antigo aliado, confessou. Foi Henrique quem matou Gloucester. Uma mentira. Não. Era William Sarley, um criado de Ricardo, quem espalhava o veneno. Mas a revelação chegou tarde demais. A desconfiança já havia enraizado. Mowbray e Henrique, 2 duques forjados na mesma nobreza, agora se olhavam como estranhos. Algo estava errado. Uma pedra preciosa trocada, um sinal codificado. Em dezembro, Mowbray tentou advertir Henrique. Eles vão nos envenenar. Mas o aviso veio acompanhado de uma armadilha. Henrique agiu. Em 1387, já havia desafiado o rei. Agora, em 1398, a história se repetiria, mas com um desfecho muito diferente. O duelo foi marcado. Setembro de 1398. 2 homens em armaduras reluzentes, diante da corte da cavalaria, prontos para decidir seu destino com lanças e espadas. A multidão contava os segundos. Ricardo, porém, não permitiria o espetáculo. Com um gesto teatral, interrompeu o combate. Sorriu, e então sentenciou: Mowbray, banimento perpétuo. Henrique, 10 anos de exílio.
O golpe foi calculado. Ricardo pensava ter quebrado seu primo. Mas Henrique, ao despedir-se do pai em outubro, não chorava por fraqueza. Chorava por estratégia. Milhares o aclamavam no porto de Dover, mas ele sabia, a verdadeira batalha começaria quando as velas desaparecessem no horizonte. A França o recebeu com pompa. Mas Henrique não era um refugiado. Era um homem com um plano. E quando, em fevereiro de 1399, soube da morte do pai, a notícia não o destruiu, o transformou. Ricardo havia confiscado suas terras. Roubara seu legado. Agora não havia mais escolha, ou apodreceria no exílio, ou retornaria como tempestades retornam. Ele escolheu a guerra. Com discretos apoiadores homens como o arcebispo Arundel, que escapara da fúria de Ricardo, e seu primo Fitalan, Henrique reuniu forças. Em julho de 1399 partiu para a Espanha, ou assim fez crer, mas seus navios viraram para o norte, rumo à Inglaterra. Quando desembarcou em Spurno-Head não era mais um proscrito. Era a esperança de um reino cansado de tirania. Pontefract o aguardava, e com ela um exército de descontentes. Northumberland, seu filho Hotspur, nobres que Ricardo humilhara. Todos unidos não por um trono. Henrique jurava não querer a coroa, mas por justiça. Ricardo em Gales soube tarde demais. Seu exército desertava. Seus aliados, outrora leais, agora viravam as costas. Quando perguntou, incrédulo, justiça, afinal, a resposta veio não em palavras, mas no silêncio ensurdecedor de um reino que já não seguia. Carmarthen, seu último refúgio, não seria seu túmulo, mas o início do fim. Eis que a traição se veste de lealdade. O próprio irmão de Henrique, João de Gante, já morto, parecia sorrir do além ao ver seu filho herdar não apenas a ambição, mas a astúcia dos Lancaster. Os duques de Exeter e Surrey, aqueles poucos que ainda juravam fidelidade a Ricardo, foram recebidos com palavras doces e promessas mais doces ainda. Justiça será feita, sussurrava Henrique, enquanto seus homens já traçavam os laços que os prenderiam. Chester, cidade de pedras e segredos, testemunhou o encontro cordial entre o rei deposto e seu primo. Perdão, majestade? A ironia era tão espessa que poderia ser cortada com a própria espada de Ricardo. Henrique, com um sorriso que não chegava aos olhos, ponderou. Não a clemência, mas a armadilha. E que armadilha magistral! Os homens de Henrique, tão solícitos quanto serpentes, detiveram os últimos leais de Ricardo, um eufemismo elegante para a prisão. Depois, com a paciência de um caçador que sabe que a presa já está ferida, arquitetaram o plano. Uma carta falsa, um refúgio ilusório, a promessa de segurança em Flint. Ricardo, doente e desconfiado, recusou até o pão do castelo. Mas a fome por esperança é mais cruel que a fome por comida. Ele caiu. E quando as portas se fecharam atrás dele, soube, não era um prisioneiro. Era um homem morto que ainda respirava. Londres o esperava, não com flores, mas com o peso de um parlamento já comprado. Henrique entrou na cidade como um salvador, pedindo orientação ao prefeito, como se não soubesse que cada rua, cada pedra, já conspirava a seu favor. Westminster, a Catedral de São Paulo, os lugares sagrados se tornaram palcos de uma farsa divina. Ricardo, arrastado perante os lordes, ouviu as acusações como quem ouve o próprio epitáfio sendo escrito. Abdique, disseram-lhe, oferecendo-lhe um documento como se fosse uma mercê. Assine e insistiram, como se a tinta pudesse apagar 20 anos de reinado. Ele recusou. Uma vez. Duas. Até que a terceira recusa foi respondida com o silêncio de quem já decidiu que sua voz não importava mais. Então veio o golpe final. O parlamento, esse corpo de leões domesticados, debateu não a legalidade, mas a conveniência. A linhagem de Henrique, tão frágil quanto um fio de seda, foi tecida em ouro por advogados e bispos. Duplo direito de sangue, proclamaram, como se a genealogia pudesse ser inventada na hora. Ricardo, filho de Eduardo, o príncipe negro, neto de Eduardo III, foi reduzido a um mero usurpador, enquanto Henrique, cujo avô nem sequer era o herdeiro direto, tornava-se o restaurador legítimo. A coroa não se passa por sangue, descobriu-se naquele dia. Passa-se por quem tem a espada mais afiada e a consciência mais flexível. O documento de abdicação foi assinado, não por Ricardo, mas por Ricardo, quando a escolha era entre a caneta e o cadafalso. Henrique ajoelhou-se diante do trono vazio, rezou, a Deus ou ao próprio destino, e depois sentou-se, como se o peso da coroa não fosse também o peso de um perjúrio. 13 de outubro de 1399, o dia em que a justiça se tornou um sinônimo de vitória. Seus primeiros atos? Uma ordem de cavalaria criada no banho, o Ordem do Banho, ironicamente como se a nobreza pudesse ser lavada com água e sabão.
Depois veio a vingança disfarçada de lei. As sentenças do parlamento da vingança foram revogadas, mas apenas para aqueles que agora serviam a Henrique. Os outros? Os que ousaram lembrar que Ricardo teve apoiadores. Para eles, a forca ou exílio. Heresia, murmurou o novo rei, como se a verdade fosse um crime. E o dinheiro? Ah, os cofres de Lancaster, sempre cheios, pagaram as contas, por enquanto. Henrique sonhava em governar como Eduardo III, mas esquecia que seu avô tinha um Reino Unido, não um barril de pólvora. As rebeliões começaram antes mesmo que o vinho da coroação secasse. O povo, esse animal ingrato, parecia não entender que trocar um tirano por outro não era progresso. Mas Ricardo, Ricardo! O que fazer com um rei deposto que ainda respira? Pontefract, fortaleza sombria, tornou-se sua tumba antecipada. Guarda honrosa, disseram. Por sua segurança mentiram. Enquanto isso, Henrique distribuía perdões aos antigos inimigos, os contra-apelantes, aqueles que outrora conspiraram contra Ricardo e agora se ajoelhavam diante de Henrique. A misericórdia era seletiva, como sempre. Alguns foram poupados. Outros, como o pobre Edward, duque de Aumale, descobririam que a lealdade é uma moeda que perde valor quando o dono do trono muda. E então veio a conspiração. Dezembro, noite fria, sussurros em Westminster. Assassinato. O arcebispo de Canterbury, homens armados, um plano para devolver a coroa a Ricardo, ou ao menos vingá-lo. Henrique soube antes que o vinho da traição fosse servido. 4 de janeiro 1400. A trama desfeita, os conspiradores capturados. 26 cabeças rolaram. Algumas literalmente. Outras de forma mais lenta, mais cruel, como se a morte devesse ser um espetáculo para divertir os próximos sonhadores. Ricardo, em algum lugar nas sombras de Pontefract, deve ter sorrido ao ouvir. Afinal, ele conhecia bem o preço da ambição. E Henrique agora também. A justiça? Um luxo que Henrique não podia se dar. E no entanto, como um ironista cruel, o destino lhe concederá misericórdias seletivas, como a de John Farrell, o nome que soava quase como uma bênção em meio ao caos. Epifania, chamaram aquele momento em 1381, quando Henrique salvara a vida do rei. Um gesto nobre, um deboche do destino. O mesmo homem que um dia salvara um monarca agora se via obrigado a enterrar outro. Porém, Henrique, como ele era ingênuo então, acreditando que a lealdade era uma moeda que não desvalorizava, que a coroa de Ricardo, uma vez guardada, bastaria para comprar a paz. Mas a paz tem preço, e Henrique aprendeu isso da maneira mais dura. Ricardo morreu, ou melhor, desapareceu, nas sombras de Pontefract, em 14 de fevereiro de 1400. Não por espada, não por veneno, mas pela fome, lenta e silenciosa, como se a própria Inglaterra o tivesse devorado. Um fim indigno para um rei, mas um aviso claro para os que ousassem desafiar o novo regime. E ainda assim os conspiradores não cessaram. Como moscas teimosas, zumbiam em torno do poder, como se a morte de um bastasse para saciar sua sede. Henrique, porém, não era tolo. Sabia que uma coroa não se sustenta apenas com espadas, mas com ouro, e o ouro escorria entre seus dedos como areia. Os primeiros anos foram um jogo de ilusões. Ele esvaziou os cofres lancastrianos, cortou despesas da casa real, reduziu anuidades como se fosse um mercador avaro. Mas o parlamento, esses senhores de voz alta e bolsos mais altos ainda, exigiam mais. O povo sofre, diziam, enquanto suas próprias mãos se enchiam de subornos. Os maus conselheiros de Ricardo nos arruinaram, acusavam, como se a fome, as pragas e as colheitas podres fossem culpa de um homem morto. E então veio a escassez. O trigo apodrecia nos campos, o comércio de lã. Outrora o sangue da Inglaterra minguava como um rio em seca. Os preços subiam, os estômagos roncavam, e a raiva do povo, essa fera adormecida, começava a rosnar. Enquanto isso, os escoceses sussurravam com os franceses, os irlandeses se agitavam, e os galeses, os galeses. Eles não sussurravam. Eles gritavam. Henrique tentou tudo, impostos, empréstimos, até piratas, sim, piratas, para saquear navios e encher os cofres reais. Mas o ouro nunca era suficiente. E quando a igreja, essa outra rainha sem coroa, exigiu que ele esmagasse a heresia, Henrique obedeceu, porque um rei fraco não pode se dar ao luxo de desafiar Deus. William Saltrey foi o primeiro. Queimado vivo em 1401, suas cinzas um aviso aos Lollardos, aqueles sonhadores perigosos que ousavam questionar a ordem divina, e por extensão, a ordem de Henrique. Depois veio John Barby, mais um mártir para alimentar o fogo da ortodoxia. A Inglaterra cheirava a carne queimada e a hipocrisia. E então, como se o céu quisesse rir de sua miséria, as rebeliões explodiram.
Os coletores de impostos eram linchados, as vilas se fechavam como conchas, e o povo, esse mesmo povo que Henrique jurara proteger, agora o amaldiçoava. O novo rei é pior que o antigo, murmuravam. Pelo menos Ricardo nos deixava sonhar, mas o pior ainda estava por vir. De Gales, uma tempestade se aproximava. Um homem chamado Ovaisglynndwr, um nobre que se recusava a curvar a cabeça. Em 1400 ele se declarou príncipe de Gales, não por direito divino, mas por pura, obstinada fúria. E o povo seguiu. Henrique marchou contra ele, mas o que são exércitos quando a terra mesma se volta contra você? Em Bry-Glas, em 1402, os galeses esmagaram as forças reais, capturaram Edmund Mortimer, primo do rei, herdeiro legítimo para alguns, e provaram que a coroa de Henrique não era de ouro, mas de papel. E enquanto o reino ardia, enquanto a fome e a guerra devoravam suas fronteiras, Henrique fez o que todos os reis fazem quando o mundo desaba, apertou ainda mais o cerco. Seus filhos, jovens leões enviados para domar as rebeliões, Hal, o futuro Henrique V, para enfrentar os Percy e o temível Hotspur, Thomas, para tentar conter a Irlanda. Cartas cheias de pedidos desesperados por dinheiro, por homens, por qualquer coisa que pudesse salvar o que restava de seu reinado. E então, como um fantasma, o boato voltou: Ricardo vive. Uma mentira, claro. Mas em um reino onde a verdade era tão frágil quanto a lealdade, até uma sombra poderia derrubar um trono. O rei, porém, não era homem de se render à sorte. Se a guerra em Gales se arrastava como uma ferida aberta, se os escoceses sussurravam traição além da fronteira e os Percy teciam sua teia de ambição, Henrique IV responderia com fogo. 3 exércitos marchariam sobre o país de Gales, uma estratégia de 3 garras para esmagar a rebelião de Ovaisglynndwr. 2 meses. Foi tudo que deu a si mesmo. 2 meses para provar que ainda podia dobrar um reino à sua vontade. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Os exércitos se perderam nas colinas, afundaram na lama da resistência galesa, e o que deveria ser um golpe certeiro virou mais uma mancha no legado de Henrique. A derrota era amarga, mas o ano não estava perdido. Em setembro, em Shrewsbury, o sangue finalmente responderia às suas preces. Hotspur, o temível, o indomável, cairia sob a espada de um príncipe ainda verde, mas já marcado pela grandeza. Hal, o futuro Henrique V, provaria ali que a coroa não tremia em suas mãos. A vitória foi gloriosa, sim, mas o custo? O custo era uma sombra que se estendia sobre o trono. Porque enquanto o rei comemorava, os Percy não se ajoelhavam. Eles se reuniam, em segredo, com Edmund Mortimer, o herdeiro legítimo que Henrique mantinha preso como um troféu vivo. Glendover, o galês, sorria do outro lado da mesa. A rebelião não morrera em Shrewsbury. Ela apenas mudará de forma. E então veio o golpe, 12 de julho de 1403. Um dia que deveria ter sido de triunfo, mas que cheirava a traição. Henrique, sempre desconfiado, soube antes que as espadas fossem desembainhadas. Movimentou suas peças com a velocidade de um homem que já vira demais para acreditar em lealdade. Tropas foram despachadas, estradas bloqueadas, e quando Hotspur e seus homens chegaram a Shrewsbury, encontraram não um rei despreparado, mas um exército pronto para a carnificina. A batalha que se seguiu não foi apenas um confronto de armas, foi um duelo de destinos. O chão de Shrewsbury bebeu o sangue de ambos os lados, e quando o sol se pôs, Hotspur jazia morto, seu corpo perfurado por flechas como um aviso aos que ousassem desafiar a coroa. A vitória foi de Henrique, mas a paz? Essa era uma ilusão que escapava entre seus dedos como areia. Porque mesmo com Hotspur morto, a rebelião respirava. Glendover ainda queimava vilas no norte de Gales. Os Percy, embora feridos, não estavam quebrados. E pior, os boatos sobre Ricardo II, esse fantasma que se recusava a morrer, voltavam a assombrar os corredores do poder. Até que em 1404, um homem chamado William Sarley foi capturado, o mesmo que anos antes, havia cravado a adaga no pescoço do Duque de Gloucester. E em seus bolsos, como uma maldição, estava o anel sinete de Ricardo. A corte arfou. Se o anel estava com Sarley, onde estava o corpo do rei morto? E se o corpo não estava onde deveria, o que isso significava? Henrique agiu rápido. Sarley foi executado, sua boca selada para sempre. Mas o dano já estava feito. Até os franceses, sempre ávidos por explorar as fraturas da Inglaterra, sussurravam que Ricardo poderia estar vivo, escondido, esperando. O rei, já doente, já consumido por uma enfermidade que lhe devorava a pele como fogo lento, via seu reino desmoronar em conjecturas. E então, como se o céu quisesse provar que até os homens mais poderosos são frágeis, veio a doença.
Uma praga que lhe corroía a carne, que o deixava coberto de úlceras vermelhas, como se o próprio inferno o estivesse marcando. Alguns diziam que era castigo divino, afinal, que rei executava um arcebispo? Scrope de York havia levantado a voz contra Henrique, e por isso pagará com a cabeça. Mas a mão que assinará sua sentença agora tremia, e o corpo que se erguera contra os traidores agora se curvava sob o peso de uma dor que nem os médicos nem os santos podiam aliviar. Em março de 1406, o parlamento se reuniu, e o ar estava pesado com questões que nenhum homem ousava nomear em voz alta. A sucessão, o futuro, a sombra de um rei que dia após dia se tornava mais pálida. Henrique IV ainda respirava, ainda governava, mas a Inglaterra já olhava além dele para o príncipe Hal, para a promessa de um novo reinado, para a esperança de que desta vez, o sangue derramado não fosse em vão. Porque a verdade era inegável, o rei era apenas uma sombra do homem que fora. A doença o consumia e ninguém, nem os médicos, nem os oráculos, ousava prever quanto tempo ainda lhe restava. A Inglaterra, porém, não podia esperar. Os lordes, os bispos, os homens de lei começaram a puxar as rédeas do poder com mãos firmes, e bem que o fizeram. Não era mais tempo de hesitações. O poder real, outrora absoluto, agora se via cerceado por uma verdade inconveniente. O conselho, aqueles homens que deveriam ser meros servos da coroa, passavam a ditar os limites do próprio rei. Em 1406, 31 artigos foram apresentados, não como sugestões, mas como leis. Aqui está o que o rei pode fazer. E aqui o que não pode. Uma revolução silenciosa, mas não menos devastadora. Henrique IV, o usurpador que um dia havia arrancado a coroa das mãos de Ricardo II com força bruta, agora via seu próprio reinado sendo desmontado, peça por peça, por aqueles que juraram servi-lo. E ele sabia. Oh, como sabia! Lancaster, seu sangue, seu nome e sua herança, tudo isso agora se tornava o palco de uma batalha que não poderia vencer. Cada concessão era um golpe. Cada limite imposto, uma faca cravada nas costuras de seu manto real. Quando Thomas Arundel, seu principal conselheiro, sugeriu com a doçura de um lobo disfarçado de cordeiro, que talvez fosse prudente adiar certas despesas por um ano, Henrique ouviu o que realmente significava. Você já não manda mais aqui. Mas o rei não era tolo. Ele conhecia o jogo. Sabia que a culpa pela crise financeira não era apenas sua, as rebeliões, as guerras, os traidores como Northumberland, que se recusavam a soltar o osso da discórdia. Ainda assim o parlamento, ávido por sangue e controle, não queria ouvir desculpas. Queria respostas. Queria poder. E Henrique, com as mãos atadas, viu-se obrigado a ceder. Muito bem, deve ter pensado, se é assim que desejam jogar. E então veio 1408. Northumberland, o espinho que nunca deixará de doer, ergueu-se mais uma vez. Mas desta vez, o destino não sorriu para o velho rebelde. Em Bran Moor, sob um céu cinzento de inverno, os exércitos de Henrique esmagaram suas forças. Northumberland caiu, e com ele mais um pedaço da resistência que tanto havia enfraquecido o reino. Finalmente deve ter suspirado o rei. Mas a vitória tinha gosto de cinzas. Porque enquanto um inimigo caía, outro se erguia e este, Henrique, não poderia derrotar com espadas. Seu próprio sangue. Seu herdeiro. Hal, o príncipe de Gales, não era mais o jovem impetuoso que outrora brilhara em Shrewsbury. Agora, era um homem com fome de poder, e não se contentaria em esperar. Em 1410, as peças começaram a se mover. O príncipe astuto começou a pressionar. Mais controle. Mais autoridade. Alguns até sussurravam a palavra proibida, deposição. Henrique, que tanto lutara para segurar a coroa, agora via seu próprio filho tentando arrancá-la de suas mãos trêmulas. Arundel, sempre o mediador, tentou conter a tempestade. Uma solução financeira propôs, como se dinheiro pudesse apaziguar a ambição de um príncipe decidido a reinar. Henrique, em um gesto de desespero ou de sabedoria, cedeu. Anuidades foram distribuídas, dívidas perdoadas, promessas feitas. Tudo para ganhar tempo. Tudo para evitar o inevitável. Até que em 1411, o rei fez o impensável. Perante o parlamento, perante os lordes que tanto desafiavam, Henrique IV, o usurpador, o guerreiro, o homem que jamais dobrara os joelhos, ofereceu a coroa. Não com humildade, mas com uma fria calculada. Querem meu trono? Parecia dizer. Tomem-no então. Mas saibam o preço. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. Seu filho Hal não ousou aceitar. Não ainda. Não assim. E Henrique, com um sorriso que mais parecia uma cicatriz, retirou a oferta. Mas a mensagem estava dada, ele não seria um fantoche. Não se iria sem luta. Os meses que se seguiram foram de uma tensão cortante.
Até que em julho, algo inesperado aconteceu. Hal entrou nos aposentos do pai. Não como um príncipe, não como um rival, mas como um filho. E ali, diante do homem que o gerara, que o ensinara a empunhar uma espada e a governar um reino, joelhou-se. Perdão, pediu. E Henrique, com lágrimas que não caíram porque reis não choram, estendeu a mão. Foi um momento de fragilidade, de humanidade, e talvez a última vez em que pai e filho se viram como tal. Mas o tempo não espera por reis. Em dezembro de 1412, Henrique compareceu ao parlamento pela última vez. Seu corpo, outrora robusto, agora se curvava como um salgueiro sob o vento. O Natal foi passado em silêncio, entre olhares preocupados e palavras não ditas. Em janeiro a doença o levou para Lambeth, onde os médicos sussurravam e os padres rezavam. E então veio fevereiro. No dia 14, transportaram-no para Westminster, como se a proximidade dos santos pudesse adiar o inevitável. Henrique, que um dia sonhara morrer em Jerusalém como um cruzado, agora se via confinado aos muros de uma abadia, seu corpo traindo-o, sua mente ainda lúcida demais para aceitar o fim. Quando despertou na Jerusalém Chamber, deve ter sorrido, amargo. Ao menos aqui pode ter pensado, a ironia me concede alguma dignidade. E então, na quietude daquela tarde de 20 de março de 1413, Henrique IV, rei da Inglaterra, fechou os olhos pela última vez. Não houve gritos de guerra. Não houve trombetas. Apenas o silêncio de um reinado que terminava, e o suspiro de um império que aguardava, ansioso, pelo que viria depois. Seu corpo foi levado para Canterbury, onde repousaria entre os grandes. Mas sua alma já estava longe. Talvez em Jerusalém, afinal. Talvez em algum lugar onde os reis não precisam lutar para manter o que é seu. E enquanto a terra engolia seus restos, a Inglaterra voltava os olhos para Hal, o novo rei. O filho que herdara não apenas uma coroa, mas um reino dividido, um tesouro vazio e a sombra de um pai que jamais seria esquecido. Que Deus ajude a Inglaterra. E que Deus perdoe Henrique IV.